Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, amados, eu quero cumprimentá-los a você na bendita, na eterna e soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz continue, que esta paz habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja eternamente. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, versículo 14 e 15, está escrito: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Queridos, eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus pela sua vida, pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar a Deus bendito pela sua vida e pedir a Ele que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia Sagrada está recheada de vários milagres que Jesus fizera. Este capítulo se inicia, nos mostra o milagre que Jesus operara, pois diz o versículo de número 1, que Jesus, descendo do monte, daquele momento de oração, do momento de ter um diálogo com o Pai, de ter um relacionamento com o Pai, através da oração, a Bíblia nos diz que grande multidão o seguiu Jesus. Louvado seja Deus. E um leproso se aproximou de Jesus e suplicou, lhe rogou que o curasse da sua lepra. Pois a palavra de Deus nos diz que Jesus estendeu a mão e tocou na lepra e aquele homem ficou curado. Bendito seja Deus. Pois a palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero que você entenda, que você compreenda que naquela época, uma pessoa que tinha algum tipo de lepra não poderia transitar no meio da sociedade, porque esta pessoa estaria correndo um grande risco de ser apedrejada. Se fosse confirmado que aquela lepra era uma lepra contagiosa, essa pessoa era apedrejada até a morte. Ninguém poderia tocar em um leproso. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa, quando ele era leprosa, ele era consideradamente maldito. Ele não poderia transitar no meio da sociedade. Para isso nós conhecemos onde a Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo com fluxo de sangue e que não poderia se aproximar da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, a Bíblia nos mostra que essas pessoas eram separadas do meio da sociedade. Elas viviam no local denominado Arraial dos Leprosos. Mas Jesus quebra esse preconceito, porque Jesus, nós percebemos que ele tocou nesse homem e ele ficou limpo da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando a soberania dele, mostrando a autoridade que estava sobre ele e que ele tinha poder para curá-los, qualquer tipo de lepra, de doença que existisse ou que ainda nos dias de hoje existe. Quando este milagre acontece, Jesus se dirige à casa de um dos seus apóstolos, cujo nome era Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega na casa de Pedro, os versículos em que lemos nos dá a entender que a sogra de Pedro também estava doente. E uma febre naquela época, naquele tempo, era algo como se fosse uma doença talvez incurável. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma doença bastante contagiosa, pois não seria fácil naquela época alguém se levantar de uma febre, porque não era uma febre qualquer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, você quando está com febre, você anda, você vai para qualquer lugar, você toma o seu banho, mas naquela época não. A pessoa quando se sentia febril, ele se acamava, ele não tinha forças suficientes para estar transitando, para estar caminhando, para estar no meio da sociedade. Quando ele sentia um sintoma, ele já se isolava. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sogra do apóstolo Pedro não foi diferente. Quando ela sentiu essa enfermidade, a Bíblia diz que ela se deitou, ela estava acamada. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine com quantos graus de febre estaria esta mulher, a ponto de perder o ânimo, a ponto de parar de transitar. Talvez estava num estado bastante complicado a sua situação. Só que Jesus chega na casa de Pedro e encontra esta situação, encontra esta necessidade. Jesus não recusou de entrar na casa. Louvado seja o nome do Senhor, pois o versículo em que lemos, no versículo 14, nos diz o seguinte, quero ler mais uma vez, para que fique memorizado na nossa mente e gravado em nosso coração, para que nós possamos entender que Jesus, amados, ele tem autoridade sobre as enfermidades, e Jesus tem autoridade sobre todo e qualquer tipo de doença. Se ele ordenar, se ele quiser operar, se ele quiser fazer, louvado seja o nome do Senhor, ele faz e ninguém pode questionar o poder do Senhor. Louvado seja Deus, porque, como ele já lhe disse, toda autoridade lhe foi dada. Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode levantar a pessoa que está desenganada, está despachada da medicina. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que dá a última sentença ao nosso respeito. Ele é quem determina o momento
de um milagre acontecer. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. A mulher estava de cama. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine a preocupação, imagine a situação que estaria acontecendo naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher estava de cama. Louvado seja Deus. Estava acamada e ardendo em febre. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine que grau e que circunstância estava aquela febre. Pois o texto nos revela que ela estava ardendo em febre, com uma febre muito alta. Louvado seja Deus. Só que Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas, queridos. Se Jesus quiser operar um milagre na sua vida, Ele faz em questão de segundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser ordenar que a cura venha para você, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz isso em questão de segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode questionar o poder de Deus. Ninguém pode questionar a sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus tem um projeto na sua vida, eu quero dizer para você que aguarde, que espere. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quer operar um milagre na sua saúde, a qualquer momento, a qualquer instante, louvado seja o nome do Senhor, Ele opera. Ainda que você esteja desenganado pela medicina, ainda que a medicina te deu prazos, dias e horas para que você permaneça vivo, mas se Jesus quiser operar, Ele muda o quadro da tua situação. Ele muda o quadro da tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a medicina te desengane, a última palavra vem do Senhor. Bendito seja Deus. Talvez você que está me assistindo, neste momento, nesta oportunidade, está vivendo uma causa complicada, uma causa difícil, sofrendo com a enfermidade que talvez a medicina não conseguiu resolver o teu problema. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que os médicos dos médicos, aquele que cura por excelência, a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus que o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente será. Louvado seja o nome do Senhor. Toda autoridade lhe foi constituída, queridos. Para concluir, eu quero dizer a você que ainda que a medicina te desengane, a última palavra vem do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor é capaz, tem poder para contrariar o poder da medicina. E eu sou testemunha disso, porque já presenciei muitos milagres que Jesus fizera. Jesus já operou muitos milagres que eu já contemplei e sou testemunhas de que o poder do nosso Deus, querido, não mudou. Permanece até hoje. Da mesma forma que Ele operou no passado, Ele ainda até hoje opera. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega na casa de Pedro, encontra essa situação, a sua sogra acamada, ardendo em febre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus chega, toma ela pela mão. Louvado seja Deus. Jesus toma ela pela mão e ela se levantou e passou a servir. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você não vai viver permanentemente sofrendo com esta situação. Deus vai dar um basta
Deus vai colocar um ponto final nesta tua vida de sofrimento, nesta angústia, louvado seja o nome do Senhor, em que você está vivendo agora. Louvado seja Deus. Mas Ele vai te tirar desta situação, Ele vai resolver esta causa, é para que você se levante em favor da obra de Deus. Ele vai te levantar desta situação, é para você passar a servi-lo, para você dar testemunho, para você confirmar que o poder do nosso Deus não mudou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois ele chega à casa de Pedro, entra na casa de Pedro, toma a sogra de Pedro pela mão, louvado seja o nome do Senhor, coloca ela de pé. Eu quero dizer para você que esta situação, louvado seja o nome do Senhor, esse desânimo, ele não vai permanecer para sempre na tua vida. Você pode até estar debilitado, você pode até estar desanimado, mas Jesus vai te tomar pela mão, Jesus vai te levantar, porque essa vida de prostrado não é para você. Você tem que se prostrar na presença de Deus, não diante dos problemas, não diante das enfermidades, não diante, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que tenta tirar a tua paz. Louvado seja Deus. Jesus vai te dar novamente a oportunidade de você se levantar. Bendito seja Deus. Pois Jesus entra na casa de Pedro, toma a sogra de Pedro pela mão, a mulher se levantou e passou a servi-lo. Queridos, eu quero nesta oportunidade, neste momento, dizer para você que me assiste nesta hora, seja onde for, fazendo o que você estiver fazendo, Deus vai mudar a tua história. Deus vai virar a situação da tua vida. Deus vai colocar tudo em ordem nos seus devidos lugares. Deus vai te dar mais uma oportunidade que talvez você já teve antes e não soube aproveitar. Deus vai te dar mais uma oportunidade para que você tome uma decisão, para que você tome uma iniciativa, para que você se levante novamente e tome uma decisão de servi-lo a Ele. Esta situação na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, não durará para sempre. O nosso Deus é fiel. Eu quero deixar esta rápida meditação para o teu coração, para a tua vida. Que Deus te abençoe, querido. E fique na paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo permaneça nos ajudando e nos fortalecendo a cada dia na sua presença. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.